Bom, bom dia. Eu vou começar já imediatamente a minha fala, por conta de a gente não não atrasar a próxima mesa, também um pouco mais. E eu vou situar a minha fala nessa relação entre a possibilidade de se trabalhar com os discursos, né? Eu tenho trabalhado no laboratório dos estudos dos discursos lá na UFSCar, mais especificamente com o discurso político, mas também com o discurso da mídia. Aliás, essas coisas estão difícil de se dividir, né? Isso está uma sempre vinculada à outra. E para essa apresentação eu trouxe especificamente uma discussão sobre como se na mídia, né, se fez uma narrativa do confronto indígena nos últimos tempos, na verdade mais focalizadamente nesse ano. Então, eu vou pedir para vocês licença de passar como o site de notícias UOL, né, no dia 7 de junho, mais ou menos, apresentou um relato, né, do que seria esse confronto indígena, né? Então, ele vai passar ali os slides, vocês observam, e, na sequência, a gente já analisa. Eu sei que não dá para vocês lerem a legenda, né? Só o primeiro e o segundo slide são referentes ao ano de 2001. Depois há uns 2, 3 slides referentes a 2012, e os outros são todos já referentes a 2013. E uma das discussões que eu pretendo também avaliar aqui é como esse modo, né, de se fazer uma narrativa tem sido muito frequente, né, na mídia, que é reunir um conjunto de imagens, e isso é uma narrativa, né, de um evento, de um fato, de um acontecimento. Vou também chamar a atenção para o fato de que são várias imagens. Aí são, por exemplo, eu julgo muitas imagens, né, para você olhar num slideshow, são 78 imagens, e dessas imagens as legendas são em número bem menor, sei lá, não tem 30 legendas aí, né? Elas se repetem, a legenda se repete, a imagem é que se modifica, né? Então, esse valor, né, de como também a imagem diz por si mesma, né, diz como um real, e a legenda, na verdade, não tem o mesmo ritmo, não tem a mesma atualização que a imagem. Bom, então, enquanto essas imagens vão correndo, né, eu queria ainda destacar essa questão do slideshow como uma oferta de um modo sintético para que a gente compreenda os fatos ocorridos com os indígenas. Na verdade, o slideshow tem sido usado de uma forma que é capaz de recuperar a biografia de... Outro dia eu fui a um aniversário de uma criancinha de 1 ano, então tinha um slideshow da vida dela, né? Então, é sempre uma síntese, né, que pode ser apresentada sobre o confronto indígena, sobre uma história de casamento, de uma criança, de um discurso político. Os candidatos se valem disso para mostrar a sua biografia, né, do que fizeram ao longo de um período. Então, talvez a gente pudesse se questionar um pouco o que é essa síntese que tão fortemente está marcada na mídia hoje, né, como um modo de ver, né, de conhecer um evento a partir do slideshow. Tá. Acho que está quase terminando ali.
forma que se supõe que, a partir do momento que você viu tudo isso, você compreendeu o que aconteceu no conflito indígena, né, nos últimos anos. Quer dizer, começa em 2001, termina em 2013, né, então você já entendeu tudo. Então, será esse modo tão frequente de difusão das notícias que nos chamou a pesquisa, né? E até nos perguntando se a imagem ela é um discurso, né? Como a análise do discurso poderia tomar, que ferramentas, né, para analisar esses textos mistos. E nós temos assim, vamos partir dessa suposição de que há uma recorrência e uma rarefação dessas imagens que determinam uma dada leitura, né, desse confronto. São os fazendeiros. Então, nesse aspecto, né, esse trabalho ele se situa, teoricamente, seguindo tanto as articulações, né, vindas dessa perspectiva da análise do discurso, que trabalha com as circulações cotidianas dos sentidos, a partir das proposições do Michel Pechet, como também as reflexões do Michel Foucault sobre a ordem do discurso, né? Como se pode pensar em descrever, interpretar os discursos, observando como o modo e o lugar de circulação desses discursos interfere, né, na formulação desses. Então, nesse caso aí, nós tínhamos essas imagens foram publicadas no site de notícias da UOL, né, e nos propõe, então, uma narrativa imagética do confronto indígena, né? Isso nos mostra também, né, pensando como essa forma de mostrar a narrativa modifica um pouco esse objeto de análise, né? Antes a gente tinha, por exemplo, textos escritos, né, densamente escritos, e esse conjunto de imagens, de certa forma, acaba encurtando, né, o trabalho do consulente, que, em vez de tentar entender mais aquele confronto, passa ali pelas imagens, né? E também vou me valer da noção de enunciado, como proposto pelo Michel Foucault, que toma o enunciado não só como um enunciado linguístico, mas também, né, o que a gente está chamando aqui de um texto misto, né, onde você tem uma mistura de imagens, né, uma mistura de como esse texto pode aparecer. Queria ainda, né, destacar a relevância dessa articulação entre os diferentes níveis de funcionamento do linguístico discursivo, né, mostrando que há, então, um entrecruzamento entre práticas discursivas e séries de enunciados. Então, a prática discursiva que se fala sobre o índio e que série de enunciados se coloca, né, para se compreender isso. E quanto essa série, né, de alguma forma, nos toca ou nos leva, por exemplo, talvez a banalizar o que ocorre, né? Então, há uma junção, né, dessas duas questões. E também como, né, essa dimensão histórica, nas diferentes temporalidades, envolvem a produção e a circulação dos discursos, né, levando-nos a observar e examinar os quadros históricos e as mudanças, né. Então, como hoje se consegue um espaço para mostrar o indígena, mostrar esse confronto, né, em que lugar, como é que se consegue isso? Então, é preciso produzir fatos, produzir imagens, né, porque a mídia funciona muito fortemente assim, né? Então, eu vou me centrar um pouco nas noções de domínio de memória, de dispositivo a partir de Michel Foucault, né, não vou me deter aqui, mas essa ideia de que tanto se produz o dispositivo, né, como os discursos que começam a se organizar e surgir, e para isso há um conjunto, né, de
de estrutura para que isso aconteça, e uma delas hoje está muito centrado também numa outra noção de dispositivo, que é os dispositivos como equipamentos móveis, e desses a gente tem muito fortemente o celular, as câmeras de celular, e como isso geram, por exemplo, fotos que todos postam sobre os acontecimentos. Vou me centrar ainda em duas questões, que são algumas questões que são postas pelo Michel Foucault, em um texto que se chama Resposta a uma Questão, no qual ele aponta como a produção e a transformação dos enunciados é definida por alguns limites e formas. Por exemplo, do que eu posso dizer, do que se pode dizer numa sociedade num determinado momento, do que se deve conservar, quais são os enunciados destinados a passar sem vestígio nenhum e quais devem ser cristalizados. E nesse conjunto de imagens, então, isso tudo para nos perguntar, nesse conjunto de imagens, que enunciados, quer dizer, eu tenho 78, são muitas imagens para ficarem gravadas na memória, como elas passam, não são para ficar gravadas, é só para ver uma narrativa, ou então há algo que se repete muito e que então fica na nossa memória, se cristaliza. Muitas vezes na nossa memória, seja então por uma tal recitação, aquela imagem do índio que se repete, recorrente, ou por uma certa pedagogia de como se deve ver o índio, ou então pelo ensino, pelas marcas de um dado período. O Foucault ainda então vai falar dessas formas, então ele fala da dizibilidade, se é possível dizer, da conservação, da própria memória, como a inscrição dos discursos nas formações discursivas tornam válidos alguns discursos ou não. Então, é dentro de uma formação discursiva de defesa ao indígena, então esse discurso tem valor de verdade. Da própria reativação, quais são os discursos produzidos em outras épocas que se tenta reconstituir nesses e, portanto, dar a eles uma perpetuidade. E da própria apropriação, que é como se dá a luta pelo domínio dos discursos, como é que se apropria desses discursos e esses discursos circulam tão fortemente na mídia. Ainda a noção do dispositivo, eu vou só ainda passar por ela antes de chegar na análise, pela relevância do que se dá nessa noção de um dispositivo de saber-poder, quais são as coisas que a gente sabe sobre o indígena e como é que se dá essas relações de poder a partir desse saber, mostrando, então, como é que se dá essa conexão entre uma série de práticas e um regime de verdade, formando esse dispositivo saber-poder. Então, veja, nós temos fotos que vão fortalecer esse regime de verdade. E essas fotos estão, de alguma forma, sendo articuladas com esse saber sobre o indígena, produzindo ainda um saber sobre o conflito indígena. Então, só que esse saber não está desvinculado do poder. Segura o meu tempo aí, vamos lá. Então, e como muitas vezes isso tudo nós vemos, esse conjunto de imagens aí articulando esse saber-poder, muitas vezes vemos isso conformando-nos às regras, sem o que nos parece evidente. Bom, há tantos fatos que mostram uma sequência de imagens sobre um dado evento, esse é mais um. Então, nesse conjunto de fotos, que vocês viram ali rapidamente, então, de certa forma, acho que isso atua como um dispositivo que constitui para nós, nos levando a alguns pressupostos. Por exemplo, são fotos e, portanto, nos levam a supor que é um certo recorte do real. E a gente já discutiu isso aqui em outras mesas, que a foto não é um recorte do real, mas aqui é uma foto de um evento, no lugar do evento. Então, ela nos leva a esse suposto recorte do real. Esses recortes do real foram flagrados e dispostos em série, construindo uma narrativa. A quantidade de fotos responde, então, pela recorrência, isso só fortalece de que é uma verdade. São muitas imagens para uma mesma legenda e, ao mesmo tempo, também pela rarefação, porque são tantas fotos, na verdade, de muito mais fotos, só 78 foram distribuídas. De tantas que foram tiradas, 78 é até pouco.
né? Mas, ao mesmo, então, há uma certa recorrência e uma certa rarefação. E essas fotos legendadas constroem, então, uma síntese da notícia a ser reativada e a ser apropriada, né? Eu vou destacar como, né, nessa certa recorrência nesse corpus, né, que, vamos dizer assim, produzido disponibilizado pela UOL, que hoje, né, nós temos no Brasil 102 milhões de pessoas com acesso à internet, 40% dos domicílios com acesso. A UOL é um site disponível aí que tem uma relação com a Folha de São Paulo, como, né, um dos grupos muito lidos no Brasil. Então, isso, de alguma forma, significa que essa distribuição é muito alta, né? E talvez a gente pudesse pensar o que essa síntese, né, a partir dessas regularidades, nos dizem, né? Como não dá para a gente passar pelo texto escrito, eu posso dizer a vocês, e vocês podem acreditar na minha franqueza, que eu estou brincando. Em vários desses textos, nessas legendas, né, os fatos são mostrados como protestos, reivindicações, confrontos, né? A voz dos participantes personagens dessa narrativa não aparece, é sempre um relato. Mas a legenda do relato só tem em uma delas que aparece a voz do índio, né? Que é no momento em que o jornalista diz que eles gritam um refrão, que é o seguinte: quem fala mal da gente, a gente corta a língua e arranca os dentes. Então, é só só essa frase que é em discurso direto, que são os indígenas, os índios ali, que estão fazendo um movimento, que dizem, né? Há uma recorrência de fotos nas quais a câmera mostra como o índio vê aquele evento, né? Vamos ver se ele chegou lá. Isso. Essa, a próxima, que é a 6. Não, perdão. Essa aqui é a 6. A outra próxima. Isso. Aqui é a 7, a 39. Então, dessas 79 imagens, tem 3 em que mostra como o olhar do índio para o evento, né? Como se essa foto nos levasse a ver o discurso direto aí, né? Outras tantas, né, que nessa recorrência de slides, mostram em grande parte, mostram a polícia, né? E sempre observem, acho que são os próximos. A polícia está num plano superior, né, o da captura do indígena, né, do índio ou dos manifestantes que fazem parte desse protesto. Vejam a 8, isso, a 9, a 10, vejam, são fotos, né, dos policiais capturando, para exagerar, assim, né, os manifestantes dos protestos. Aí também, né, o carro, né, no primeiro plano, né. Vejam quantas, né? Então, vejam como a mídia está retratando isso, né? Vamos ver, tem mais, acho que mais uma. Isso. Ainda mais uma do carro, a 72 também. Isso. Mais uma. Isso. Outras são dos seguranças, que já são essas, né? Também, os seguranças sempre são mostrados em um plano superior aos indígenas, né? Também, olha, vejam como é que se recorta, né? Como é que você tem um plano de imagens aí em que esses seguranças estão num plano superior. Ou mesmo também há uma recorrência desses representantes políticos, né? Seja pelos prédios, mas também pelos próprios... A próxima, por favor, olha lá. Os representantes políticos também, né, estão num plano superior. Os deputados e tudo mais. Isso. Nesse também.
Então, vejam que há uma recorrência, né? São só 78, mas elas são muito semelhantes, né? Todas elas em que aparece a polícia está num plano tal, os seguranças também num plano superior, assim como os deputados. Então, há uma recorrência de fotos nas quais os índios são objetos de exibição e, como tal, emergem fazendo apelo a essa memória, né? Fotos que inscrevem o discurso do índio nas formações discursivas da reivindicação, do protesto e do confronto, né, para que se tornem válidos, né, esses valores. Então, essas fotos, essas legendas, elas apelam para a reativação dos discursos produzidos em outras épocas, que continuam a se reafirmar, né, mostrando isso também a partir das vestimentas, dos corpos pintados, dos adereços, né. Toda essa apropriação desse discurso indígena instala-se pela luta que se estabelece pela manutenção do domínio desses discursos, como a gente disse, né, as formas de apropriação, de reativação, né, mostrando também os manifestantes sensíveis a tudo isso. Os slides, né, também nos mostram sempre essa ideia de que essas fotos indicam uma reivindicação e não uma guerra, um protesto e não uma baderna, um confronto e não uma briga, uma ocupação e não uma invasão. Bom, o que nos levou, de certa forma, a pensar que se a gente poderia daí advir que há um certo empenho da mídia em defender a causa indígena, né, e quando a gente observa como ela retrata, ela poderia retratar de outra forma. Mas, mesmo assim, parece que o que ocorre para que ainda a gente ache que na sociedade ainda há tanta insensibilidade em relação a esse clamor indígena. E me parece, assim, eu rolei pelo menos umas 4, acho que são os próximos slides, né, uns 4 pontos que parecem reforçar essa banalização, né? Porque essas fotos, elas dialogam com imagens de sempre, são quadros de tristezas, rostos indígenas pintados, arco e flecha, quando a gente falou lá do ensino, de uma certa pedagogia, né, com imagens cristalizadas. Esse acontecimento parece se diluir, perdendo o caráter de novidade, e... Nossa, contra o meu próprio mal, fui eu mesmo que escrevi os 5 minutos. Parece mostrar que esse acontecimento se dilui, né? Há uma previsão, parece que essas leituras são previstas, né? A própria disposição da matéria jornalística, no próximo aqui, né, construída em uma narrativa com slideshow, ela é sintética, ela propõe isso, né, e, portanto, muito superficial. Impede, então, que a gente também entre, né, nessa densidade das questões. Era o problema da PEC, apropriação de terras, né, de como estavam as terras sendo ocupadas pelos fazendeiros, invadidas, ocupadas, e pelos fazendeiros, pelos indígenas. Então, todas essas fotos mostram isso assim com um excesso de transparência, né, que, de alguma forma, banaliza. Algumas fotos e legendas também focalizam mais a qualidade da foto e a sapiência do fotógrafo, seja pela construção da foto, seja pela capacidade de flagrar esteticamente o acontecimento, que o próprio acontecimento. Então, tem uma certa beleza da imagem, né, no qual esse leitor também se perde. Há uma forma também clássica de formação do olhar do leitor contemporâneo, que é observar à distância o sofrimento do outro. No caso, as fotos de cenas de tensão, em situação de confronto no campo, são feitas em tomadas aéreas, das quais nós somos, então, meros espectadores, né? Trata-se, assim, de uma caça a imagens espetaculares, seja pelo impacto do violento que causa, seja pela estética e diálogo com outras imagens. Mas é mais para a gente assistir, né, do que parece que interferir. E ainda um último ponto, né, que seria esse em que as fotografias têm o poder de deixar gravado em nossas retinas, né, imagens do acontecimento. Elas atuam como um dispositivo, esse equipamento fotográfico tão frequente hoje. Mas, no caso, a interpretação nos é dada pelo olhar do jornalista, que registra o fato pela forma como
ele atribui, por exemplo, colocando no primeiro plano o índio e tudo mais. Mas ocorre que a mídia, ao atuar como mediadora do sofrimento, de alguma forma também o banaliza, fazendo com que a simpatia pelas vítimas se desacelere à medida que aumenta a fileira daqueles que sofrem, né? Então, a multiplicação dessas imagens acaba se diluindo pelo acúmulo. Então, a nosso ver, quer dizer, da parte da mídia, né, uma produção sobre isso tudo, que defende a causa, mas a forma como ela é disponibilizada parece que também não ajuda muito, né, isso se dilui nesse conjunto de outros textos que ocorrem. Fotos como essa, por exemplo, parece mais dessubjetivar o indígena do que objetivá-lo, né? Aí mais o coloca, por exemplo, na questão da nacionalidade, um diálogo forte com o quadro da Tarsila do Amoral, né, o Abaporu, né, mais mostrando o nacionalismo e a riqueza dessa foto. Parece que nela não é forte a voz do manifesto, fala mais a foto como arte do que ela um porta-voz de protesto. Então, isso nos parece que, como foto planejada, né, nem sempre auxilia. E mesmo essa, em que coloca o indígena ou no lugar de denunciante, ou no lugar de turista, né, mas não no lugar do que protesta. Então, acho que são coisas que eu trouxe, né, para a discussão. Vou encerrar, né, dizendo que talvez eu poderia pensar nisso como esses dispositivos de conjunto, né, que ao qual o Michel Foucault faz referência, que ele diz que, às vezes, parece que são estratégias sem sujeito. Quer dizer, quem que é a mídia? A mídia é muito grande para a gente saber quem é, porque foi feito assim. Elas são tão dispersas que não se sabe quem a concebeu, apenas se sabe que alguns as formulam, né? São estratégias quase anônimas. E, nessas estratégias, os jogos de saber, onde originariamente se supunha a verdade, se articulam com os jogos de poder, onde originariamente se supunha a falsidade. E a gente vai tentando se equilibrar, entender o que está acontecendo, assistindo aí, né, talvez alguns slideshows. Obrigada.